Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2022 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI 11. Meu nome é Giovana Capotorto, faço parte do time de marketing da VBI. Gostaria de informar que esse webinar está sendo gravado e essa apresentação estará disponível no site do fundo, www.vbiprimeproperties.com.br, e no canal do YouTube da gestora. Os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação, sendo que as perguntas poderão ser enviadas pelo chat durante esse período. Ao final, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Rodrigo Abud, sócio fundador da VBI e responsável pelos investimentos no segmento de escritórios. Boa tarde, Abud. Boa tarde, Giovana. Obrigado a todos aí pela presença no call. Nós vamos dar início aqui ao call de resultados do nosso primeiro trimestre de 2022, trazendo uma atualização daquilo que aconteceu no fundo nesse período, né, nesses primeiros 3 meses, as movimentações que tiveram em termos do portfólio em si, e em termos financeiros, né, do nosso fluxo de caixa, enfim. O fundo, o PVBI, ele hoje conta com as mesmas 44 mil metros quadrados de ABL, tá, nos 16 locatários. Essa ABL está dividida em 4 ativos, né? O nosso patrimônio líquido está em 994 milhões, tá? E o valor de mercado do fechamento do último dia útil, né, de negociação no primeiro trimestre foi de 951,7 milhões. Tá? Alguns pontos que vale a pena chamar a atenção, a questão do aumento do número de cotistas. Hoje nós somos mais de 65 mil cotistas, né? Quando a gente olha a base do IPO ali em 2020, éramos algo em torno de 6 mil, então teve um aumento considerável. E a vacância do nosso portfólio, que está estabilizada em 0,1%, tá? Ou seja, a gente tem apenas um espaço disponível ali que nós vamos falar na sequência. Tá? A nossa estratégia continua a mesma, muito simples de descrever, né? A gente gosta de empreendimentos AAA, né? Com localizações específicas e diferenciadas dentro da cidade de São Paulo, o que gera os ativos aí, essa ocupação tão intensa mesmo num período volátil aí como nós passamos aí durante a pandemia. Na sequência, nós vamos dar uma geral de mercado, porque contextualiza bem o momento que nós estamos no fundo. Tá? Então, se a gente for olhar aqui o mercado como um todo de São Paulo, e depois nós vamos fazer uma diferenciação entre as diversas localizações, tá? O mercado fechou o primeiro trimestre com um aumento no estoque total, tá? Isso em função daquela produção que é entregue ano a ano ao mercado. Tá? Então, a gente hoje tem 8,7 milhões de metros quadrados no estoque de São Paulo como um todo. Tá? A vacância, quando a gente compara o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2021, contra o primeiro trimestre de 2022, em função dessas entregas também, ela tem um pequeno aumento, né? Então, o primeiro TRI de 2022 fecha com uma vacância de 21%. Tá? E quando a gente tem um excesso de oferta, uma vacância nesses patamares de 21%, a gente tem uma redução do preço pedido médio. Tá? Então, o mercado como um todo, se a gente for olhar comparado com o ano passado, o preço pedido médio de R$ 95 cai para R$ 89,73, aí próximo dos R$ 90. Importante aqui, na sequência, nós vamos quebrar um pouco essa vacância, porque esses números estão um pouco desfavoráveis aí aos proprietários, né? Mas quando a gente quebra em diferentes regiões e qualidades, nós vamos ver que o mercado está um pouco diferente. Tá? Olhando o comportamento ano a ano, né? No último slide a gente teve uma comparação de trimestre contra trimestre, mas o que a gente pode ver é o seguinte: em termos de vacâncias absoluta, vacância no mercado de São Paulo,
A gente ainda teve alguma pequena melhora, né? O que significa isso? Que ao longo de 21 essa vacância aumentou e ela já começa a reduzir agora em 2022. Tá? A gente já começa a ver os indicadores aqui, o novo estoque muito baixo e a absorção líquida também no primeiro trimestre, né? Ela é positiva. Tá? A absorção bruta, que é o que o mercado como um todo absorveu, também teve um volume interessante para o primeiro trimestre e uma absorção líquida positiva aí, que é um bom sinal. Né? Então, ou seja, o mercado começa a dar alguns sinais de melhora, né, como um todo. Então, essa vacância de 21% aí, tudo indica que ela tende a reduzir nos próximos trimestres, nos próximos meses. Seguindo um pouco, aí começa a entrar naquilo que a gente gosta de pontuar, de frisar, que é a diferença do comportamento de cada uma das regiões. Tá? E aqui a gente consegue ver claramente dois extremos. Quando a gente olha a região marginal da cidade de São Paulo, tá? Que é todo aquele eixo ao longo da Avenida das Nações Unidas, ali, né, conhecida como a Marginal de São Paulo, se a gente consegue ver que uma vacância elevada ali, né, nós estamos com patamares quase de 30% de vacância, muito em função também das últimas entregas, né, é a região que concentra a maior parte do estoque entregue ao longo dos últimos anos. Tá? E, como contraponto, a gente olha aqui a região dos Jardins, né, com uma vacância abaixo de 10%. Tá? Uma vacância, ou seja, o mercado subofertado, nós temos 8,3% na região dos Jardins. Tá? Esses dois são os dois extremos da cidade de São Paulo. Tá? Então, quando a gente olha no próximo slide ali a vacância quebrada por região, é aquilo que eu falei, olha, a gente pode ver a curva em verde ali, que é a região da Marginal, a gente consegue ver essa vacância de 29,3%, e no outro extremo a gente olha a vacância da região dos Jardins, a gente tem uma vacância da ordem de 8%, 8,3% para ser mais preciso. Né? Nesse meio a gente vê as outras regiões. Tá? O importante é lembrar a todos que o portfólio do PVBI se concentra única e exclusivamente na região dos Jardins. Tá? Então, os nossos ativos estão todos nessa sub-região que tem a menor taxa de vacância, tá? Desde o Park Tower até os outros ativos ali na região da Faria Lima. A gente vai ver que todos eles se concentram na região dos Jardins, que é a região de menor vacância, e isso tem se refletido em resultados do nosso fundo. Seguindo, um outro fator que é bastante importante, né? Quando a gente olha os últimos gráficos e vê ali aquele estoque de entregue nos últimos anos, a gente vê que todos os anos teve uma entrega de novos produtos da ordem aí superior de 150 mil metros. Né? Quando a gente olha aqui 2022 e 2023, a gente vê uma entrega muito controlada. Tá? Então, muitos poucos empreendimentos estão sendo entregues ao longo dos próximos anos. Né? Então, a maioria deles, olha, na região da Paulista para 2022, né? E nos Jardins em 2023, mas só que essa entrega absoluta é muito menor daquilo que vinha acontecendo. Então, o que a gente está vendo como panorama de fundo aqui para o mercado? Uma retomada na ponta da demanda, né? A movimentação voltando a acontecer, e na outra frente, muito pouco estoque sendo produzido e sendo entregue ano a ano. Né? Então, isso vai contribuir para o restabelecimento ali do equilíbrio em termos de taxa de vacância e ganho no valor de locação, no preço pedido e nas transações das locações. Um outro fator que é bastante interessante, que contribui para esses números que a gente tem falado, né, é essa diferença entre a absorção bruta, ou seja, quanto ano a ano está sendo absorvido pelo mercado, e o quanto está sendo devolvido pelas empresas. Né? O que a gente quer dizer com isso?
Bom, uma empresa que sai de 5 mil metros, né, ela ocupa 10 mil metros e devolve aquele escritório anterior, tá? Ela está absorvendo 10 mil metros e está devolvendo 5 mil. Então, ela tem uma absorção líquida da ordem de 5 mil metros quadrados, ou seja, ela está reduzindo aquela oferta disponível. Tá? E isso a gente consegue ver, essa inversão na curva, acontecendo a partir do segundo TRI de 2021. Ou seja, por isso que o mercado começa a reduzir a taxa de vacância e a gente tem uma tendência aí do restabelecimento, né, do ganho do valor absoluto ali de locação, recompondo os patamares antigos. Tá? Então, essa é uma tendência aí do mercado. Um outro fator que também contribui muito para essa melhora no comportamento do mercado de escritórios como um todo, né? Essa retomada do otimismo, essa expansão das empresas, é que a atividade em si dos escritórios, né? A atividade presencial está retomando. Tá? Então, a gente monitorando, por exemplo, um dos nossos ativos, né? O Faria Lima 4440, a gente monitora dia a dia a presença das pessoas no edifício em si. Tá? Então, a gente vê ali uma presença muito baixa durante a pandemia, né? E agora a gente vê um aumento significativo aí no mês a mês. Né? Nós fechamos o primeiro TRI aí batendo 33% de presença diária. Tá? Esses números, quando atualizados aqui para os últimos meses, né, eles continuam subindo e nós vamos ver que a tendência aí é voltar cada vez mais à atividade presencial. Né? E isso impacta muito na dinâmica das empresas, né, naquela necessidade diária, enfim. A nossa relação com escritórios mudou um pouco, né, em termos de flexibilidade, mas, por outro lado, também a ocupação em si, né, ela está sendo revista. E à medida que as pessoas voltam aos escritórios, as empresas acabam por acertar essa ocupação. Tá? Então, o que significa isso? Bom, quanto mais pessoas estão nos escritórios, eu começo a ver as novas necessidades. Eu preciso de mais área para conferência, essas reuniões virtuais, né? Você começa a fazer essas reuniões no meio de um salão cheio, você começa a ver interferências de pessoas, então você começa a ter que ter mais áreas isoladas para essas reuniões, isso demanda espaço, né? Mais áreas de convivência, e isso também vai demandando espaço. Ou seja, aquilo que a gente sempre falou, o espaçamento entre as pessoas, a relação de metro quadrado por pessoa, também tem tido uma tendência de aumento, aí isso reflete em aumento na ocupação. Aí é por isso que a gente vê aí uma retomada, empresas pensando novamente na expansão em termos de áreas. Tá? Um outro fator que é importante trazer a conhecimento aqui dos senhores, né, que mostra um pouco da movimentação, da retomada ali dos escritórios, tá? São transações, movimentações no âmbito de venda, né, compra e venda diárias. Porque muito se falou, poxa, os escritórios estão acabando, né, não tem mais interesse. Isso não é verdade, a gente está vendo a reocupação das empresas, né? A retomada da ocupação das empresas, e na outra ponta, a gente começa a ver aqui um começo de ano muito movimentado em termos de transações de compra e venda. Né? Bons edifícios sendo negociados, tá? Investidores comprando cada vez mais, aumentando a sua posição em espaços de escritórios. Isso vai muito contrário àquele senso comum que falava, poxa, os escritórios vão cair em desuso, eles estão ficando cada vez mais subutilizados, né? Então as empresas vão buscar ocupações alternativas e com isso os escritórios vão ficar vazios. Veja o volume movimentado no começo de ano, né? Mostra que grandes investidores continuam acreditando no mercado de escritórios, né? E continuam comprando. Né? Isso é uma tendência aí que mostra que, poxa, tem investidores se aproveitando de um momento de descrença do mercado, né? Para aumentar sua posição e comprar mais espaço, aumentar seu portfólio.
Bom, falando um pouco do nosso portfólio em si, do portfólio do PVBI, né, a gente continua com os 4 ativos já conhecidos. O primeiro deles, o Faria Lima 4440. A gente não teve grandes movimentações aqui, tá? Então, para falar que a gente não teve nenhuma, e a partir de abril, a Veda entrou no lugar da RB Capital, que havia pedido a desocupação, né? Já foi anunciado isso em outros calls, né? Rapidamente a gente fez a alocação desse espaço disponível para a Veda, e o contrato começou a partir de 1º de abril. Em maio eles já estavam nas novas instalações. Tá? Os contratos continuam repassando o reajuste da inflação, e os patamares de locação aí de alguns dos contratos já estão atingindo valores superiores aí a R$ 200. Tá? Isso é uma tendência que a gente enxerga em toda a Faria Lima como um todo. Tá? A Faria Lima, hoje, com uma vacância baixa na região Jardins, mais especificamente na Avenida Faria Lima em si, tem gerado uma recomposição dos valores de locação, que já ultrapassa os patamares de R$ 200 o metro quadrado. Em termos da gestão do ativo em si, né, no próximo slide a gente vai ver que nesse primeiro TRI nós terminamos a modernização do lobby, dos vestiários e do bicicletário, né? E agora a gente começa uma segunda etapa do processo de adequação e modernização do empreendimento, que é a modernização das áreas comuns. Tá? Então, tem uma área ali que estava subutilizada, que nós aprovamos aqui um investimento para que a gente fizesse uma área colaborativa, né, comum do condomínio, ou seja, um espaço de convivência, uma área interessante para se trabalhar ali. Tá? Então, é mais um dos itens que a gente enxerga como uma demanda recorrente dos ocupantes. Né? Nossa gestão é sempre muito próxima dos inquilinos, entendendo quais são as necessidades do empreendimento. E o uso mais adequado dessa área era dos itens que se tornava recorrente, e por isso que a gente optou por fazer essa modernização, né, no empreendimento e no espaço disponível. Ficou bastante interessante, né, ficou bem legal e tem sido muito elogiado pelos inquilinos e gera um adicional de valor no empreendimento muito interessante para nós, proprietários e cotistas. O segundo ativo relevante aqui é o Park Tower, né, o empreendimento na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, um empreendimento de 22 mil metros quadrados, ali AAA, certificação LEED em termos de sustentabilidade. O empreendimento está 100% ocupado pela Prevent Senior, tá? É a sede administrativa ali da Prevent Senior, faz ali o uso das instalações da sua diretoria, presidência, né? Então, 100% ocupado por eles. Tá? Um empreendimento, um contrato de longa duração, é um contrato de 15 anos, que começou em 2019, ou seja, ele vai até 2034, sendo que a próxima revisional seria só em 2024. Tá? Então, um contrato bastante sólido, robusto, bem estruturado, com multas e garantias bastante sólidas também. Tá? E a Prevent, a nossa relação com a Prevent é muito no sentido de ocupação definitiva mesmo de longo prazo. Tá? Eles veem aquilo como a casa deles, né? A sede administrativa. Então, é um empreendimento que vem sendo muito bem cuidado, muito bem mantido. Né? Eles fazem os investimentos ali de longo prazo mesmo. Então, é um empreendimento que está muito bem tocado ali pelo nosso inquilino e supervisionado pelo nosso time de gestão de empreendimentos. O terceiro ativo importante de se falar é o Union Faria Lima. Então, a gente segue aqui monitorando o avanço da obra. Tá? É um empreendimento ali que está em construção. Ele tem um término de obra previsto para o terceiro TRI de 2023. Tá? O que vale ressaltar é que nesse primeiro trimestre de 2022, a gente
terminou uma etapa importante da obra, que é a parte de escavação e fundação, tá? Ainda mais quando você faz uma obra dessas numa região tão adensada como a região da Faria Lima, aqui do Itaim, né? Você sempre pode ter algum tipo de surpresa quando da escavação, da contenção e da fundação, né? Então, ao longo desse primeiro trimestre aí, a gente acabou rompendo o pavimento térreo, né? Hoje, quem passa ali nas imediações da Leopoldo com a Atila Inocente consegue ver a estrutura já subindo. Então, e essa é uma etapa muito importante para a gente, porque significa que as grandes surpresas já ficaram para trás. Então, agora a obra está em velocidade cruzeiro. Tá? Quando a gente faz o monitoramento do cronograma físico-financeiro, a gente vê que está totalmente aderente. Nós estamos na etapa da obra que deveríamos estar quando do planejamento inicial que ocorreu na aquisição do empreendimento, tá? Ou seja, a previsão de entrega segue de acordo sem nenhum atraso no cronograma. Em termos de budget, né, o custo despendido até o presente momento também está em linha com aquilo que foi previsto, né? Ressaltando aqui a qualidade do nosso sócio do empreendimento, que é o construtor também, né? E que tem mantido, então, esse cronograma físico-financeiro dentro do previsto, conforme o esperado. Então, aqui nós não temos nenhuma grande surpresa. Ao longo desse primeiro trimestre, né, em janeiro de 2022, a gente fez o pagamento da segunda parcela. Tá? Então, agora, a próxima parcela seria só quando da entrega definitiva do empreendimento, por ocasião do habite, da abertura das matrículas. Então, a gente não tem nenhuma outra obrigação até lá. Tá? E sobre o volume investido até o presente momento, os 60% que nós já desembolsamos para esse empreendimento, a gente recebe a remuneração do capital equivalente a 6,94% do volume já desembolsado. Tá? Então, esse empreendimento ele gera uma renda mensal, tá? que é transferida às cotistas na forma da distribuição. Por fim, o último empreendimento, né, do nosso portfólio é a Torre B do Complexo JK, um empreendimento onde a gente tem 20%, né, um empreendimento de 30 mil metros quadrados, cujo o nosso grande ocupante aqui é a Johnson & Johnson, né, que ocupa mais de 80% do empreendimento. Tá? Aqui a gente não teve nenhuma movimentação nesse primeiro trimestre. Finalizamos uma revisional com a Johnson & Johnson aqui, né, onde mantivemos o valor de locação dentro dos patamares de mercado. Então, assim, não há nenhuma surpresa, né? A gente tem ali uma renda garantida por conta do vendedor por 3 anos a partir de 2021, ou seja, até 2024. Aqui é a única vacância que a gente tem no portfólio, que é o restaurante do empreendimento. Durante a pandemia, o operador do restaurante optou por encerrar as atividades. O espaço está vazio, tá? Mas com a retomada da vida corporativa, ali os escritórios voltando à vida, né? Voltando à ocupação, os restaurantes, consequentemente, também estão bastante cheios, e a gente nota um aumento da procura desse espaço disponível. Tá? Hoje nós já temos algumas alternativas, aqui algumas propostas, e devemos, né, estar finalizando essa localização ao longo dos próximos meses, aí, né, trabalhando para que seja o mais rápido possível. Então, a nossa carteira de ativos está dividida aí, né, entre por conta aí, em termos de localização, nas principais regiões ali dos Jardins. Em termos de qualidade, nós estamos com 100% em empreendimentos AAA. Tá? Isso só reitera aqui qual que é a nossa estratégia de investimento. Empreendimentos bons, classe A ou AAA, em localizações prime de São Paulo. Então, o nosso portfólio continua 100% aderente àquela estratégia inicial e permaneceremos dessa forma.
Em termos de decomposição ali, em termos de representatividade por ativo, seguimos ali com o Park Tower, né, como o grande ativo, o principal ativo, seguido do FL 4440, que tem seus 29% de representatividade, o Union vem na sequência com 8%, e a Torre JK 14%. Né? Lembrando que a gente ainda mantém aquela posição de 2% no fundo imobiliário do RED AAA. Aqui é um movimento tático, tá? Não é mais por uma gestão de caixa e coisas do gênero, tá? É uma reserva de liquidez que, eventualmente, a gente tem, em algum momento, pode fazer algum tipo de negociação. Em termos da natureza dos nossos contratos, os contratos de locação são todos eles típicos, tá? Então, a gente tem 90% da nossa receita imobiliária advinda dos contratos de locação típicos, né? E aquela remuneração do capital despendido no Union, hoje representa 10% da nossa receita imobiliária, tá? Em termos de indexação, a gente viu uma tendência ao longo aí dos últimos anos, né, 2020 e 2021, dos inquilinos pedirem cada vez mais a substituição do índice de reajuste do IGP para o IPC. Né? Quando houve aquele deslocamento do IGP, muitos dos inquilinos pediram para que houvesse a substituição do índice. A gente, na maioria aqui dos casos, a gente acatou e substituiu. Por isso que hoje nós estamos com uma carteira aí, mais de 60% indexada ao IPCA, mas ainda mantemos uma parcela substancial em GPM, aí da ordem de 29%. Em termos de áreas de atividade dos nossos inquilinos, ou em termos dos inquilinos em si, né, a gente segue como área de saúde ali a Prevent sendo o nosso principal inquilino, o nosso maior inquilino. Tá? Na sequência aqui a gente tem as instituições financeiras, né, o China e o UBS como um grande inquilinos aqui, né, representando bastante da nossa carteira, a Johnson & Johnson, né? Então, assim, hoje, quando a gente olha o nosso portfólio, olha os nossos 16 inquilinos, a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente tem, tá? Porque todos os inquilinos têm uma boa capacidade de crédito, tá? Todos os inquilinos são bem capitalizados, são reconhecidos nos seus ramos de atuação. Tá? Então, assim, por isso, muito em função disso, que a gente teve pouquíssima movimentação ao longo dos últimos 2 anos, que foram anos voláteis para o mercado de escritórios. Os nossos inquilinos mantiveram a ocupação dele em sua grande maioria, com algumas pouquíssimas exceções. Tá? E por isso que a gente conseguiu acompanhar também, né, repassar o índice de reajuste nos contratos anualmente, e em alguns casos revisionais e renovatórios a gente conseguiu um ganho real em termos do valor de locação. Então isso nos dá muito conforto, né, de vir aqui e falar, poxa, a nossa estratégia está sendo bem reconhecida, né, e está valendo a pena em função da nossa carteira de inquilinos, né, e nossa receita imobiliária mensal sendo preservada muito em função disso também, né, dessa qualidade que nós temos aí dos nossos inquilinos. Um outro ponto de destaque aqui na nossa carteira é mostrar que os nossos contratos, eles têm vencimentos que eles começam a vencer após 2024. Tá? Então, quando a gente olha e fala, poxa, como que está o mercado de escritórios hoje? Né? A região dos Jardins, onde está o nosso portfólio, ele está muito bem resolvido, né? Com uma baixa vacância, como a gente viu anteriormente, mas o mercado em geral ainda tem uma vacância elevada. Isso pode respingar no nosso mercado? Muito improvável, mas mesmo assim, né? Considerando que isso poderia acontecer, a nossa carteira, os nossos inquilinos, nossos contratos de locação vencem a partir de 2024.
momento em que a gente imagina que o mercado já esteja melhor estabelecido, mais recomposto, com uma vacância menor e uma recomposição do valor de locação. Então, isso nos dá um conforto maior assim, a cruzar esse período de turbulência, de volatilidade do mercado de escritórios, com mais conforto em termos da nossa receita imobiliária preservada. Tá? É um ponto de destaque aqui na nossa carteira. Bom, agora falando um pouco dos nossos resultados financeiros, tá? Então, a gente tem visto aqui, olha, ao longo do primeiro trimestre, a gente vê um aumento da nossa receita imobiliária, muito em função desses reajustes dos nossos contratos de locação que a gente tem conseguido repassar para os nossos inquilinos, tá? Ou em alguns pequenos casos aí de revisionais ou renegociações aí que tenham ocorrido. Então, a nossa receita imobiliária tem aumentado aí de 70 centavos por cota, ela já chegou a 72 centavos em março de 2022. As nossas despesas operacionais subindo um pouco também, em função daquilo que a gente tinha falado quando do follow-on do fundo, né? Que a gente teria um desconto na taxa de gestão enquanto a receita imobiliária não fosse suficiente para cobrir aí a distribuição mínima de 56 centavos. Então, a gente vê aí que ao longo do primeiro trimestre, né, a taxa de gestão aumentou, já tem sido integralmente paga. Tá? As outras despesas em si né, não tivemos outras despesas. E o resultado, então, operacional, está na ordem de 65 centavos por cota. Tá? Depois a gente entra para o item das despesas. Tá? Nosso maior item aqui de despesas são as despesas financeiras. Tá? Lembrando que nós temos aqui nós temos um financiamento, nós temos um CRI que foi emitido para a aquisição do bloco B do JK. Então, essa é a maior componente da nossa receita, da nossa despesa financeira, tá? Fica aí da ordem de 9 centavos, né, por cota. E, com isso, a gente tem aí um resultado líquido por cota da ordem dos 56, 57 centavos. Tá? Então, lembrando que a gente tem essa distribuição mínima de 56 centavos, e nós já estamos batendo ela ali, né, com a recomposição da taxa de gestão, né, e com os movimentos que nós estamos vendo ali, o fundo já caminha pelas próprias pernas ali para distribuir 56 centavos por cota, né, e a nossa dívida está equacionada. Tá? A gente tem ali duas séries do CRIs, uma em CDI, uma em IPCA, é baixa quando comparado o patrimônio líquido do fundo, né? E ela está equacionada e a gente segue aí distribuindo os nossos 56 centavos por cotas. Bom, eu acho que, assim, em termos gerais, tá, o nosso fundo segue sem grandes movimentações, né? Vocês podem ver aqui, nós gastamos mais tempo falando de mercado do que da carteira em si. Os nossos ativos estão muito bem estruturados, né? Com bons inquilinos, então eles não têm dado muita dor de cabeça na gestão em si, então é uma gestão muito mais estratégica, assim, quais são os próximos movimentos a serem feitos, né? Essas melhorias no FL, né? A manutenção do Park Tower e essa proximidade junto à Prevent Senior para entender como que estão sendo feitas as coisas. Então, e na frente do Union, acompanhamento da obra em si. Ou seja, um fundo, né, muito redondo ali em termos de distribuição mensal, de cruzar ali um período de tanta volatilidade com uma distribuição tão homogênea como a gente tem visto. Então, a partir de agora, a gente abre aqui para as perguntas e respostas, né? Lembrando que também as informações ficam disponíveis aí nos nossos canais, né? no website, enfim, e o RI está sempre aberto também a resolver, né? A responder qualquer dúvida que tenha permanecido aí ao longo da nossa apresentação.
Bom, nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. A primeira questiona como que a VBI vê compras com participação de vendedor, simular a operação do Vino com a Globo. Poderia ser uma opção para expandir o portfólio? Olha, sem dúvida, tá, pode ser considerado, tá? Dependendo, aqui tem uma série de fatores que vale a pena trazer, né, para análise quando uma operação dessa for considerada. Primeira coisa que nós temos que ver aqui é o ativo em si, tá? A gente é muito fiel à nossa estratégia aqui de localização e qualidade, buscando empreendimentos primes, né, que sejam totalmente aderentes aqui ao que a gente vê nos demais ativos da carteira. O segundo item aqui é quanto de alavancagem seria feito, tá? Então, esse é um fator aqui de preocupação que a gente tem que levar em conta. Poxa, qual o tamanho do ativo, qual o fator de alavancagem, né? Como que estaria o fundo pós essa transação, e se o vendedor for permanecer como cotistas, né? Qual a concentração no único cotista, qual o perfil desse cotista, né? E qual que é a vantagem para o fundo dessa transação como um todo, seja em termos imobiliários, da qualidade do ativo em si, seja em termos financeiros, pelo item de concentração, de alavancagem, ou seja, pelo item, vamos dizer, societário aqui, em termos de concentração de um único cotista e como esse cotista seria percebido, e como se encaixaria na estratégia no todo. A próxima pergunta questiona se a VBI considera fazer emissão, mesmo a cota estando um pouco abaixo do VP. Pergunta ainda, será que institucionais poderiam ancorar uma oferta? O momento está propício para novas aquisições? Olha, começando a resposta pelo final, sim, está muito propício. Adoraria, né, que tivéssemos caixa para fazer a aquisição. Toda vez, tá, isso é um dilema, que é um paradoxo que o gestor convive desde sempre. Nós estamos no mercado desde 2006, né, a VB existe desde 2006, já passamos isso outras vezes. Toda vez que o mercado está mais restrito, né, menos oferta de capital, como essa que nós estamos vendo agora, é um momento mais interessante para aquisições. Então, sim, seria muito legal, né, ter caixa para fazer a aquisição, porque o momento é bastante propício. Olha, emissões abaixo do patrimonial, elas nunca são muito bem percebidas pelo mercado, né? Então, seria algo que nós não gostaríamos de fazer, tá? A gente sempre tem reiterado aqui, poxa, não vamos fazer, vamos recompor aqui. Nós estamos muito pouco abaixo da patrimonial, né? Então, eu acho que com uma movimentação, com uma entrada aqui de institucional, e cada vez mais nós temos visto aqui o interesse deles, tá, em participar de fundos com estratégia como a do PVBI. Tá? Então, hoje que nós temos uma situação onde está 2%, 3% abaixo da patrimonial, não seria nenhum palavrão falar vamos fazer uma oferta na patrimonial que seja ancorada por um institucional. Eu acho que voaria, eu acho que teríamos condições de fazer caso a gente tenha esse institucional alinhavado, né? Então, por hora, assim, olha, não gostaríamos de fazer nada abaixo da patrimonial, ainda mais com a patrimonial tão próximo do valor de mercado. Eu acho que daria para ir mais próximo da patrimonial, porque o desconto está muito pouco. E para um institucional que gosta de volume, seria muito difícil dele conseguir o volume com esse desconto que o mercado está negociando quando comparado com a patrimonial. A próxima pergunta diz respeito ao Parque Tower e a abertura de um núcleo de medicina avançada e diagnóstico da Prevent Senior. O cotista gostaria de entender um pouco melhor essa questão. Olha, a Prevent Senior, ela tem uma ocupação lá totalmente administrativa, contratualmente, tá? Então, assim, hoje, para todos os fins e efeitos, o uso do empreendimento, ele é administrativo, tá?
ele não pode fazer uso hospitalar com internações, permanência, nada nesse sentido. Tá? Eles nos pediram, né, eles nos consultaram e nós autorizamos, tá, uma medicina diagnóstica que seria muito equivalente ali a um uso de consultório. Tá? Então, não tem internação, não tem permanência, tem uma medicina diagnóstica ali, tá? Que seria similar aos consultórios, idas e vindas, permanecendo todas as demais cláusulas contratuais, né, válidas. Nossa contraparte continua sendo o Prevent Senior, o uso exclusivamente administrativo, com as fianças bancárias, com todas as garantias financeiras da Prevent Senior. Ela pediu um uso em um único andar de uma medicina diagnóstica, alegando que, olha, a medicina diagnóstica é um consultório. Tá? Você não interna, você não permanece lá, você pode fazer algum tipo de exame, mas é só isso em um único andar. Tá? Então, o uso permanece sendo como uso de escritório, sede administrativa, a diretoria e presidência da Prevent continua naquele endereço. A próxima cotista questiona se uma emissão pequena, só para pré-pagar a dívida CDI, faria sentido. Olha, em termos financeiros, faria total sentido, tá? Mas a gente volta para aquela questão que eu falei. Bom, se a gente tiver um cotista, um potencial institucional querendo entrar, que esteja disposto a fazer uma entrada ali na patrimonial, seria algo totalmente considerável da nossa parte. Tá? Então, sim, é pequena aquela tranche em CDI, ajudaria muito em termos financeiros, né? Então, o nosso desafio aqui, de novo, nós estamos conversando com diversos institucionais que olham o fundo PVBI e eles reconhecem a diferença de estratégia e de qualidade do nosso portfólio. Tá? Então, e se algum deles manifestar um interesse efetivo ali de entrar, uma das coisas que tem sido considerada é, poxa, faremos uma emissão pequena para ele, ele entraria, ancoraria, e os recursos, poxa, seriam utilizados aí para amortizar a dívida em CDI, que ela nem tem multa de pré-pagamento, né? Ela já tinha sido estruturada com o intuito de ser meio que um ponte até a próxima captação, tá? Para que a gente conseguisse aumentar a participação naquele negócio, que era muito interessante, tá? E tivesse um pouco mais de tempo para fazer a captação. O mercado fechou nesse meio tempo, mas hoje, se ela tiver uma oportunidade, se tiver uma possibilidade de abertura, faríamos algo nesse sentido e quitaríamos ali, ou amortizaríamos parte dessa dívida. Agora, em relação à posição do HA11, não faz sentido vender as cotas e aplicar em instrumentos de caixa, comparando o yield desse fundo, valor de cota no secundário e a Selic atual? Olha, em termos financeiros, de novo, faria total sentido. Tá? O maior desafio aqui é, poxa, quando a gente tem esse momento, tá, de questionamento dos escritórios, né? O setor de lajes, aí, como o mercado chama, né? Foi o mais descontado, os investidores fugindo, a gente vê muito pouca demanda para um fundo não líquido, ainda mais como o hedge. Né? Então, nossa dificuldade acaba sendo uma contraparte que esteja disposto a comprar o hedge AAA. Né? Então, quando eles olham e que consiga falar, não, poxa, eu compro o hedge AAA e não o PVBI. Né? Então, tem essa questão mais estratégica aqui, tá? Então, em termos financeiros faria, mas é uma dificuldade ali de conseguir transacionar isso e sem um desconto que deixe de justificar né, a venda aqui, ou os racionais financeiros, né, da venda e amortização.
A próxima questiona até qual percentual o PVB entende ser saudável a alavancagem do fundo. Olha, a alavancagem, assim, primeiro, a gente quer mantê-la o mais baixo possível, tá? Percentual, ele não tem assim, poxa, não gostaríamos nunca de passar os 30%, hoje nós estamos em 15%, teria espaço para crescer. Eventualmente, e por estatuto, né, por regulamento, a gente teria, sim. Aí é uma questão mais de olhar a questão financeira e mercado. Vale a pena nesse momento? Faríamos um endividamento? Se não fizer a pena, se não valer a pena no escopo ali, no todo da transação, então é melhor não fazer, né? Então, assim, temos espaço para fazer mais alavancagem? Temos. Faríamos só se fizesse algum tipo de sentido para o todo dentro da transação, dentro da situação do fundo como um todo, a projeção, novas captações, enfim. Estão as tratativas iniciais de potenciais locatários. Estava no mudo, sobre o Union, né? Eu imagino. Isso, sobre o Union Faria Lima, como que estão as tratativas iniciais de potenciais locatários? Olha, a gente sempre considerou o Union, tá, um edifício boutique que teria pequenos ocupantes, tá, ocupantes aí que tomassem um andar, dois andares no máximo, tá? Nunca a gente, pelo tamanho da laje, pelo número de andares, a gente sempre imaginou que tivesse uma ocupação de empresas de primeira linha, empresas do setor financeiro relacionado, tecnologia, ou seja, o perfil de ocupantes da Faria Lima, tá? E que o processo de locação ficasse mais intenso à medida que a gente fosse se aproximando da data final de entrega. O que a gente tem visto é que a oferta é tão restrita na Faria Lima que já tem inquilino nos perguntando sobre a possibilidade de locação, sim, do Union. Tá? Então, poxa, uma coisa que a gente não imaginava, tá? Que a gente imaginava que a atividade de locação fosse ser mais intensa a partir do, sei lá, do segundo tri do ano que vem, começa a ficar mais intenso desde já. Tá? E os valores de locação da região têm subido, né, significativamente. Tá? Então, nós estamos confiantes aqui que a estratégia foi bastante acertada e que nós vamos ter um resultado muito interessante no Union. Ainda mais assumindo que daqui até a entrega dele, né, não tem outros empreendimentos sendo construídos na Faria Lima. Tá? Então, se a situação hoje é de oferta restrita, ao longo dos próximos 18 meses, não tendo mais produção, né, e assumindo que as empresas retomando as atividades de escritórios vão intensificar a necessidade de ocupação, tá, o cenário deveria estar até mais favorável até lá. Então, nós estamos bem confiantes de que a estratégia vai dar um resultado muito interessante para o nosso fundo. A próxima questiona como que a VBI enxerga a região da Chucre-Zaidan. O fundo considera investir nela? Olha, o fundo considera investir na Chucre-Zaidan, tá? Dentro da estratégia de estar nas principais localizações de São Paulo com empreendimentos de qualidade, a gente considera, tá? Mas aí entra a ressalva, então, quando? Não no curto prazo. Tá? A região da Faria Lima, da Chucre-Zaidan, como a gente viu aqui na apresentação com os dados de mercado, hoje ela é a mais machucada, né, onde tem a vacância mais elevada, empreendimentos de grande qualidade, tá? Mas ela tem a vacância mais elevada, ela tem a oferta disponível, né, empreendimentos de qualidade, que não estão conseguindo a sua ocupação. Então, o que tem acontecido? Os valores de locação ainda não têm nenhum efeito inflacionário. Tá uma briga de empreendimentos, as empresas acabam indo para aquela que oferece a melhor condição de locação. Isso gera-se uma briga por conta de valores. E enquanto a gente não conseguir ver uma estabilização na oferta e demanda, recomposição do valor de locação, preferimos nos manter fora, tá?
E quando a gente olha a projeção dos próximos anos de entrega de estoque na região, a gente continua a ver empreendimentos sendo entregues na região, contribuindo ainda mais, acentuando ainda mais esse cenário de desequilíbrio de oferta e demanda. Uma oferta muito maior do que a demanda, refletindo em valores de locação. Ou seja, no curto prazo, nós preferimos permanecer fora da região. É uma região importante, tem grandes empreendimentos, de muito boa qualidade. Tá? Então, no horizonte de 10 anos, o fundo inevitavelmente estará posicionado na região. No curto prazo, não há nenhum motivo, não há nenhum efeito ali, nenhum catalisador que faça a gente ir para a região, né, e botar uma posição lá, sendo que os valores de locação ainda estão tão reprimidos ali. Tá? Nossa visão é que se nós nos movimentarmos naquela direção daqui 2, 3, 4 anos, talvez a gente ainda encontre os mesmos valores de aquisição, né, e os valores de locação vão estar começando a se recompor. Tá? Ou seja, vai ser um movimento mais interessante no médio prazo e não agora de imediato no curto prazo. Você está no mudo. Desculpa. Na próxima pergunta, dado o momento propício para novas aquisições no mercado real, haveria a possibilidade de compras via securitização? Qual o percentual de alavancagem que a gestão entende como saudável? Olha, de novo, voltando ali, né, a alavancagem do fundo, não gostaríamos de passar os 30%, tá? Também não gostaria de passar um certo montante ali por operação, que vai variar aí da ordem de 50%, 60%, 2/3, né, 66%, que já seria uma alavancagem pela operação em si bastante pesada. Tá? Então, fazer uma aquisição 100% alavancada, eu acho que não seria favorável para o fundo como um todo. Né? O cap de compra teria que ser muito bom quando comparado ao custo da dívida, coisa que a gente não tem visto no mercado, e mesmo sendo uma transação pequena, acrescentaria uma alavancagem muito grande no nível do fundo, coisa que eu ficaria com um pé atrás ali de fazer. Tá? Eu preferia criar outros tipos de mecanismos ali para viabilizar aquisições nesse momento. Bom, estamos encerrando agora a sessão de perguntas e respostas, e caso você tenha alguma pergunta adicional que não foi feita durante o call, o canal de RI fica à disposição através do e-mail ri@vbirealestate.com, ou também na seção Fale com a VBI no site do PVBI, www.vbiprimeproperties.com.br. Lembrando que a VBI também está presente no LinkedIn e no Instagram, no @VBI Real Estate. Passo agora a palavra para a Bud fazer as suas últimas considerações. Bom, senhores, mais uma vez, obrigado aí pela audiência. Tá? Aqui a nossa mensagem de confiança de que a nossa estratégia tem sido recompensada. Tá? Isso a gente vê pelo nível de vacância do nosso portfólio, pela previsibilidade da nossa distribuição mensal. Tá? É muito em linha com aquilo que a gente falou desde o começo, desde o nosso IPO. Né? Imóvel bom, ele se comporta de uma forma muito defensiva num momento de volatilidade, e de uma forma, ele é o primeiro a se recuperar quando o mercado dá sinais de melhoras. Isso a gente tem visto na prática, aqui no nosso dia a dia, e por isso que nós estamos muito satisfeitos aqui com a nossa estratégia. Tá? Então, a vida aqui do nosso fundo tem sido muito homogênea aqui, né? A gente sem grandes soluços, tá? O que é totalmente conforme previsto. Tá? No mais, espero ter esclarecido as principais dúvidas aqui. Lembrando que nós estamos sempre à disposição aqui, os nossos canais de RI, né, nossas plataformas todas estão abertas. Qualquer dúvida que tenha permanecido aqui, ficamos à disposição. Será um prazer aqui resolver e atender individualmente cada um dos senhores.
Tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado pela audiência. Agradecemos a todos pela presença e até o próximo call.